Bem-vindos ao primeiro episódio do especial Conecta BBC. Sou Raul Moreira, conselheiro e coordenador do Comitê de Inovação do Banco Original e diretor técnico da BBC. Vamos falar hoje sobre uma nova tendência do mercado digital, que promete facilitar em muito a forma do brasileiro se relacionar com as suas finanças. Projetos como o Real Digital e a forte tendência de solução de tokenização da economia certamente trarão uma nova dinâmica para o mercado financeiro como um todo. No tocante ao Real Digital, especificamente, segundo o Banco Central, a iniciativa vai ter uma versão teste ainda em 2023. China, Bahamas e Nigéria já usam suas moedas digitais, que possuem a sigla de CBDCs. Outros países, como Singapura, Suécia, Japão e Coreia do Sul, também já implantam sua própria moeda digital no âmbito nacional. Outros movimentos regulatórios também darão o tom daquilo que o mercado vem chamando de economia tokenizada. Temos um projeto de lei em fase de votação no Congresso que é extremamente importante e vai regulamentar o conceito desses criptoativos e as entidades que também vão poder operar com criptoativos. E também já temos algumas importantes manifestações da CVM sobre os investimentos baseados também em ativos digitais. Tudo isso misturado num contexto de avanço significativo do Pix e também um amplo programa que estamos vivendo de implantação do Open Finance no país. Esse contexto como um todo colabora fortemente para a digitalização da nossa economia como um todo. A emissão do Real Digital vai ser feita somente pelo Banco Central, diferente da maioria das outras criptomoedas. Outro ponto importante é que os bancos vão fazer a custódia do Real Digital e também a sua distribuição. Hoje teremos a presença de dois especialistas que vão falar sobre os desafios e oportunidades do Real Digital. Começando com Boaventura Dávila, diretor de serviços financeiros da Accenture. Tudo bom, Boaventura? Olá, Raul. Prazer estar aqui com você. Prazer igualmente. E também estamos recebendo o Rodrigo Henriques, que é diretor de inovações da Fenasbac e coordenador do Lift Challenger Real Digital. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Raul. Prazer estar aqui com Boaventura. Ótimo. Eu vou começar com uma primeira pergunta para a gente contextualizar o ambiente que estamos vivendo e esse projeto do Real Digital e as seus respectivos efeitos, né? Então, antes de nos aprofundarmos nos desafios e oportunidade dessa moeda digital em si, eu gostaria de situar para quem nos assiste com o básico, efetivamente, dessa discussão, e para isso eu peço a ajuda aí do Boaventura e também do Rodrigo para nos explicar de forma bastante sintética como funcionará o Real Digital, a sua origem, a sua diferença em relação às criptomoedas que nós já conhecemos na sociedade, né? E quais são os efeitos decorrentes disso aí na economia como um todo, olhando para o consumidor. Bem, é normal até que as pessoas perguntem, não, mas será que o Banco Central vai lançar Bitcoin? Não é nada disso, né? Eu acho que existe um chassi tecnológico que foi desenvolvido lá atrás, você pegar a história lá de 2008, com o Satoshi Nakamoto, que criou o blockchain, e se percebeu que ele era muito útil para uma série de aplicações financeiras, seja como moeda, seja como tokenização de ativos. E só que ele tem uma série de outros inconvenientes, que é a questão de você ter a visão de mineração, gasto excessivo de energia, não ter a questão de know your customer e prevenção de lavagem de dinheiro. Então, a partir daí, o Banco Central quer pegar o que é de bom nessa tecnologia e incorporar a economia nacional. Então, acho que é um movimento muito positivo, né? Então, a gente está vendo agora, de novo, essa moeda que vai conseguir conversar dentro do blockchain com os ativos tokenizados. Então, a gente entende que isso é uma evolução muito relevante para o Brasil. Se puder complementar, eu acho que você tem uma visão também nessa ideia de ser sintético e tentar traduzir do jeito mais fácil possível. O Real Digital é um dinheiro que nunca existiu fisicamente. Quer dizer, o Banco Central nunca imprimiu essa nota, ele nunca cunhou essa moeda de metal. Ele existe numa linha de código.
E, na verdade, é uma evolução da sociedade. Quer dizer, a gente está caminhando para uma sociedade cada vez mais digital, e para que essa sociedade evolua, a gente precisa de uma moeda nativamente digital. Quando você falou do Satoshi em 2008, você vê um pedaço da sociedade, né, em 2008, com uma inteligência, né, tecnológica gigante, matemática, criou exatamente uma moeda como essa. Uma moeda nativa digital, 100% digital. E o que você percebeu na sociedade é que ela tem algumas qualidades. Ela tem alguns problemas, em especial quando ela tenta escalar, né? Ela tem algumas questões essa questão de o anonimato, por um lado, né, de uma moeda como essa, ou a possibilidade de uma moeda como essa ser 100% anônimo, ou pelo menos pseudo-anônima, né? Você pode enxergar alguns problemas numa criptomoeda ou num criptoativo. Mas ele tem grandes vantagens. Então, pagamentos transfronteiriços entre países, você conseguiu mostrar o quão fácil isso pode acontecer numa tecnologia nova. A criação de ativos digitais nativos, ou a criação ou o espelhamento, né, o chamado digital twin, a versão digital de um ativo físico, ele pode ir para uma estrutura que, contra uma moeda digital, né, quando você, do outro lado, uma moeda digital, você resolve problemas da sociedade super importantes, como pagamento versus entrega. Então, acho que é isso que o Banco Central está fazendo. O Banco Central, né, tem se inspirado não só na criação dos criptoativos, mas também na criação das moedas digitais em outros países, entendido o que tem de melhor, né, para a gente trazer para a sociedade, num dinheiro que nunca virou papel, nunca virou, né, nunca foi usado, né, uma liga metálica. Ele é uma linha de código numa rede de computadores. Aí, se eu puder complementar, eu acho que essa questão da linha de código é muito importante. Uma característica da nova moeda é que ela é programável. Exato. Então, a gente consegue se aproveitar de toda uma tendência que está tendo de contratos inteligentes, os smart contracts. Isso, a gente consegue... O número de aplicações que existe para isso é infinito. A gente mal começou ainda a arranhar o potencial dos smart contracts na sociedade. Você tem aquela frase, né, que o software vai engolir o mundo? Né? Então, quando você tem dinheiro em software, você garante que isso possa acontecer no fundo. Você garante que, né, da camada financeira e econômica do mundo, isso possa acontecer. Então, acho que a gente está num momento muito acelerado de sociedade, e o Real Digital ajuda a sociedade brasileira não só a acompanhar, mas potencialmente está na frente desse processo de digitalização da economia, que é super importante. Perfeito. Então, pela conversa aqui que nós estamos tendo, o Real Digital não tem nada a ver com as criptomoedas que nós já conhecemos hoje, né? Então, como o Boaventura falou, o Banco Central não vai emitir bitcoins por aí e a população vai sair utilizando bitcoins, né? Nós estamos falando, na verdade, sobre um dinheiro que está dentro de um código que é emitido pelo regulador, pelo Banco Central, né? É um dinheiro válido, igual o outro dinheiro normal que nós já utilizamos hoje no mercado, e que o que vai se utilizar muito é da tecnologia por trás que teve a origem das criptomoedas, né, que a gente conheceu. A gente vai usar mais essa tecnologia e essa eficiência que essa tecnologia traz aqui para poder usar cada vez mais uma moeda efetivamente digitalizada. É muito importante a gente cada vez mais começar a separar as duas coisas no entendimento da sociedade, em termos do conceito do que é o real digital e também os seus efeitos nesse processo do que nós vamos falar agora, daqui a pouco, sobre a tokenização, o que ele vai permitir em termos de tokenização da economia ou a economia tokenizada. É perfeito. A iniciativa do Banco Central, ela te dá, por um lado, segurança e proteção ao consumidor. Uhum. Então, por isso, você consegue conectar. A gente tem alguns contatos com empresas que já começaram essa jornada de tokenização. E uma das dificuldades que eles têm é justamente isso, porque a outra perna, né, que é a moeda, hoje é feita... Eles não conseguem fazer no mesmo fluxo. Vou ter um puxadinho no Excel, mandar TED de um lado para o outro para tentar resolver o outro lado, né? E quando a gente tiver o Real Digital, a gente vai poder automatizar uma série de processos, tornar o mercado financeiro mais eficiente, e isso tem alguns impactos quando a gente fala de captação, democratizar o acesso, tanto de quem precisa de recursos, como quem quer investir nesses recursos, né, em forma de token. Legal, isso vem na esteira, na verdade, da digitalização da economia, que nós já estamos vivendo sinais muito fortes da digitalização.
Eu acho que muita coisa aconteceu na pandemia, fala-se em um ano, aconteceu o que aconteceria em 5 anos, na verdade, né? E eu vejo que as coisas começam a se conectar num cenário de efetiva digitalização da nossa moeda e da economia como um todo, com efeitos muito benéficos. E falando sobre efeitos benéficos, eu queria exatamente pegar a opinião de vocês, se essa moeda digital distribuída, aí no caso pelo próprio Banco Central, poderia sim estimular a população a usar novos métodos de pagamentos muito mais eficientes, muito mais econômicos e acessíveis, e entrar efetivamente nesse processo de digitalização da economia. Vocês acreditam que isso aí está conectado nesse ambiente e nós vamos ter um novo cenário, principalmente para o nosso consumidor final, que ainda não entrou nesse mundo totalmente digitalizado? Me dá uma sensação, Raul, que a gente já está fazendo isso. A gente já resolveu boa parte do que a gente tinha que resolver com uma digitalização de pagamentos. A gente está fazendo desde 2002, né? A gente está fazendo com o SPB, a gente está fazendo com o STR. Agora, eu já estou com barba branca, eu já estou com 50 anos. Então, quando as pessoas falam mal do boleto, falam mal da TED, até me dói, né? Porque eu lembro da época como revolucionário e quão impactante isso foi na sociedade. E até em relação a outros países. E em outros vários países que não têm esse... Não tem até hoje. Até hoje. Um sistema tão eficiente quanto o nosso. E a gente está falando de 20 anos. Então, a gente começa, no mínimo, a digitalizar um sistema financeiro, a criar essa ideia de uma moeda eletrônica ali, mas que em 2013, com a criação das instituições de pagamento, né, com essas instituições, esses bancos que não são bancos, né, mas são quase bancos e são 100% digitais, eu crio um dinheiro eletrônico. E a partir desse momento que eu tenho um dinheiro eletrônico, nos faltava o pagamento instantâneo em cima do dinheiro eletrônico. Chama Pix. Então, quando a gente quando a gente olha o caminho que o Brasil seguiu, eu acho que a gente já conseguiu, né, talvez 95% desse desenho, trazer a população para a ideia, para esse espaço de pagamento, esse espaço de uso de uma moeda. Se eu chamar de digital, aí eu vou ferir o CBDC, mas uma moeda eletrônica, de uma moeda muito rápida. O que eu acho que a CBDC vai fazer, o que o Real Digital vai fazer, é fechar, talvez esses 5% finais, que numericamente pode não parecer tão importante, mas eles são. Porque são as transações de valor ou de risco, né, vinculadas a um sistema de pagamento que eu preciso resolver e que, de novo, cai na história de programabilidade. Então, quando eu posso dizer para uma moeda, de alguma forma, botar uma moeda digital num contrato digital e dizer para ela, espera a pessoa do outro lado transferir o que eu comprei, seja ela um carro, uma casa, né, um ativo financeiro, um investimento, e da mesma forma a pessoa que está me vendendo, me entregando, diz, olha, eu vou transferir, né, esse ativo, a versão digital desse ativo para esse mesmo contrato. Espera a moeda do outro lado chegar aí, e só quando as duas partes estiverem no contrato você faz a troca atômica, né, que não tem, né, nenhuma fração de segundo entre um lado e outro. Isso é uma grande revolução, e isso a gente vai trazer assim como meio de pagamento e método de pagamento, mas na questão da inteligência do pagamento. Acho que o Banco Central tem falado muito isso, a gente tem discutido inteligência isso. E redução de custos, né? Sensível redução de custos. Isso. É uma eficiência custos muito da nossa grande. sociedade, a burocracia que nós vivemos hoje para poder comprar coisas e pagar coisas. A gente está aqui na BBC, né? Então todos os integrantes sabem o tamanho dos back-office que os bancos têm que ter, né, para suportar as transações, né? Exatamente. E a gente entende que isso é uma ferramenta para você reduzir e automatizar uma série de processos que hoje ainda são manuais. Isso vai fazer diferença tanto na própria eficiência do banco, como ele poder passar essa eficiência para o consumidor final. Para o consumidor final, né? E aí eu queria exatamente saber, nós estamos falando um pouquinho de Brasil aqui, o quanto o Brasil, de forma inegável, é até reconhecido mundialmente pelo sistema financeiro já eficiente, já instantâneo, com bastante interligado. Eu queria saber a opinião de vocês, se nos outros países as moedas digitais fizeram grandes diferenças, ou se o Brasil é que está vivendo talvez um dos melhores cenários mundiais para vir a moeda digital e fazer esse arremate nesse processo de transformação. Olha, a gente rodou o mundo inteiro
para pegar as experiências, né? E a primeira conclusão que a gente tem é que não existe aquele negócio, one size fits all, não existe. Cada país atacou um problema específico que tinha. Então, hoje, a maior implantação mundial que tem é na China. A China está trabalhando num modelo muito parecido com o nosso Pix, um modelo de pagamento instantâneo baseado numa CBDC, né? Alguns outros países, principalmente aqueles que têm um fluxo muito de exportação, por exemplo, Singapura, Suíça, eles trabalham muito na parte de que a gente chama de cross-border, que é o câmbio, né? Então, para esses países, eles focaram aplicações de câmbio. O Brasil talvez seja um dos países que, por ter esse sistema mais desenvolvido, já está dando um passo à frente. Está indo falando de tokenização, falando de contratos inteligentes. Então, acho que isso assim, é para dar orgulho, assim, né? Eu ia usar essa palavra. Eu acho que a gente tem que ter orgulho do nosso sistema nesse exato momento. Eu acho que o Boaventura fez um desenho perfeito, assim. Quando a gente vê, você vai dizer assim, não, mas a China está mais avançada, a China tem testes muito, né, com mais tempo. Paga tudo com o celular. Isso. E tem feito testes com a moeda digital dela há mais tempo que o Brasil. Acho que a primeira coisa que tem que se entender na China é que, diferente do Brasil, a China deixou duas grandes empresas tomarem conta de pagamento instantâneo. Né? A gente está falando de Alipay, WeChat. O que é uma questão crítica para um Estado. Então, a China acelerou o processo dela de CBDC para tentar trazer de volta essa parte, o nosso Pix, né? O nosso Pix. Então, a ideia de que eu tinha uma opção de pagamento instantâneo para toda a população, interoperável, quer dizer, não interessa onde eu estou, ou não interessa meu provedor de serviços financeiros, não interessa se eu estou num aplicativo de comunicação, né? Agora, no Brasil, eu sei que eu estou numa estrutura única, interoperável, extremamente barata e para o cidadão, o custo é zero, né, para fazer essas transações. Então, a gente resolveu algumas coisas antes do que esses países, que agora eles estão tentando resolver algumas coisas que a gente resolveu com uma moeda digital deles. Nós criamos, talvez, alicerces muito mais bem estruturados, né, para receber uma moeda digital, e estamos muito mais avançados nessa interligação entre o sistema financeiro e um sistema financeiro avançado, e que aqui há concorrência, efetivamente, está se estabelecendo uma dinâmica de concorrência muito interessante, uma nova dinâmica do sistema financeiro. O modus operandi do Banco Central, que é dar infraestrutura e os bancos constroem em cima, é um modo ideal, porque daí você deixa a criatividade, os produtos de cada banco. A criatividade e a concorrência se estabelecer nessas camadas. Né? Os nossos bancos, que a gente chama de banco tradicional, parecem fintechs, comparados com bancos europeus, com bancos americanos. Né? Quando você fala dos grandes bancos brasileiros, você parece que eles são monolíticos, né? Aquelas estruturas que não se movem. Comparados aos bancos europeus e americanos, eles parecem fintechs. Uma fintech no Brasil é uma fintech de fintech, né? Acho que é um outro mercado. E é super importante, então, essa postura de dizer, com a moeda digital brasileira, a gente está dando a melhor solução para o Brasil, que é uma ideia de pagamento inteligente para o mundo tokenizado. Aonde todas as coisas, em algum momento, terão suas versões digitais, que a gente chama de token. Né? Então, todas as coisas, o dinheiro, já existe o dinheiro tokenizado, né, que roda numa blockchain. A questão é que o carro vai ser tokenizado, né, o imóvel vai ser tokenizado, um precatório vai ser tokenizado. Perfeito. Então, nesse mundo tokenizado, a moeda digital brasileira vai ser muito importante. O que a gente está fazendo agora é singular para esse país e para o mundo que vem acompanhando o que a gente tem feito. Mas aí eu quero exatamente tratar um pouquinho sobre esse contexto para a população em geral, no qual os benefícios que isso pode gerar para a população em geral, um deles é uma dívida muito grande do sistema financeiro, na minha opinião, né? Que vem sendo trabalhada, obviamente, há anos, que é a questão de que antigamente nós chamávamos de bancarização, hoje eu nem uso mais esse termo, eu gosto de chamar muito de inclusão financeira, que caminha junto com a inclusão digital, que caminha junto com a educação financeira. E o que eu queria saber de vocês é exatamente o quanto que esse projeto do Real Digital vai, dentro desse cenário que nós já desenhamos, vai colaborar e vai resolver efetivamente esse processo de inclusão financeira. Tem um estudo do Instituto Locomotiva bem interessante, foi até divulgado em 2021, que cerca de 30 e poucos milhões, 34 milhões de brasileiros, não é que não tem conta bancária, porque acho que nós ampliamos muito o processo de abertura de contas, seja bancárias,
por meio das contas digitais dos bancos, ou até dos bancos digitais também, nativos, como também a abertura de contas de pagamento, porque o consumidor é a mesma coisa, né? O efeito é o mesmo, né? Então eu acredito que nós estamos numa quantidade muito grande de contas abertas, mas com uso muito pouco, uma baixa frequência de utilização e uma baixa frequência mesmo de uso constante da população, o que seria uma efetiva inclusão financeira. Vocês acreditam que o Real Digital vai conseguir ajudar nesse termo, nessa dívida histórica que nós temos com a sociedade? Eu acredito que a maior contribuição, como você bem falou, acho que o próprio Pix e as contas digitais alargaram a base dos bancarizados, mas, por outro lado, o nível de utilização acaba sendo baixo e principalmente focado em pagamentos e transferir dinheiro. Eu acho que a gente tem muita oportunidade, tanto na área de crédito quanto na área de investimentos. E aqui, realmente, investimento, microinvestimento e microcrédito. Para isso que eu acho que o Real Digital vai conseguir, não o Real Digital per se, né, mas todo o ecossistema que vai se criar com o Real Digital vai poder contribuir muito aí na inclusão financeira. Faz todo sentido a colocação do Boaventura para mim, porque o que você vê, e tem declarações até do Roberto Campos Neto, e são coisas que a gente tem acompanhado nos projetos de Real Digital no laboratório, no Lift Challenge, é que existe uma convergência acontecendo. Então, uma das coisas mais importantes para o uso do Real Digital é o Open Finance. Né? Uma das coisas mais importantes para o uso do Real Digital é a garantia do uso do Pix, do pagamento instantâneo. Então, quando você tem uma padronização desses dados, né, onde você consiga gerar interoperabilidade, onde eu consiga fazer uma inclusão financeira das pessoas através das contas digitais, né, das contas transacionais para a população, eu já começo a construir essa nova inclusão. Acho que tem uns dados interessantes, né? Quando você olha o que aconteceu com o Pix e a digitalização no Brasil, você tem alguns dados. 40 milhões de pessoas fizeram suas primeiras transações eletrônicas com Pix. Esse é um dado gigantesco. A gente tem 90% da população adulta brasileira tem uma conta, seja ela digital ou não. E você tem 16 milhões de novos CPFs criados nos últimos 2 anos. Então, isso já dá sinais que a digitalização da economia já está funcionando. Com o Real Digital e com essa capacidade que a gente vai ter de fracionar, né, graças à eficiência de uma moeda 100% digital e de um sistema inteiro 100% digital, você vai conseguir fracionar investimento e crédito ao mesmo tempo. Perfeito. E aí você gera essa inclusão. A partir do momento que eu tenho um instrumento de investimento que, para entrar, eu precisava de R$200 mil, e agora, economicamente, um banco pode ofertar ele a R$200, né, e não mais a 200 mil, e não mais a 20 mil, eu posso ofertar ele, o banco vai poder ofertar ele a cotas de R$200, e continua sendo econômico, a gente deve ter uma grande revolução. Você efetivamente populariza o acesso a serviços financeiros, a instrumentos financeiros. E isso vai ser, em grande parte, graças a essa nova tecnologia usada para o Real Digital. Aí sim a gente vai ver, né, como Boaventura falou, essa inclusão que é uma das diretrizes da agenda do BC-RECH do Banco Central. Bom, pessoal, o papo está excelente, está muito bom, que inclusive nós vamos encerrar esse primeiro episódio e vamos fazer um outro bloco, no qual a gente vai continuar aprofundando bastante os temas que nós estamos aqui debatendo.